Olá, queridos e queridas. A Bíblia, ela nos presenteia com relatos extraordinários da ação eterna ao longo da história. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração, que está em 1 Reis, capítulo 19, e eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 4. E a palavra do Senhor diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Bom, quem era Elias? Elias, ele era um profeta de Israel, um homem corajoso, ousado, temente a Deus. Deus usou a vida de Elias para fazer milagres e para trazer julgamento sobre a nação de Israel. E nós vemos aqui, nós podemos perceber que no capítulo anterior, nós vemos que o profeta estava vivendo um momento ali extraordinário em sua vida. Nós vemos um Elias confiante, um Elias vitorioso, ousado. Porém, aqui no capítulo 19, nós vemos um Elias abatido, fraco, desanimado. Elias, ele foi de uma vitória ao Monte Carmelo para uma depressão no deserto. E isso tudo porque nós acabamos de ler. Jezabel, uma mulher maligna, ela enviou, vamos conjecturando, né, um garoto de recados para fazer ameaças a Elias. E diante dessa situação, Elias, ele entrou em um profundo abatimento, E o que nos pode, trazendo assim para a nossa vida, o que nos causa muitas das vezes um desânimo? Será que são problemas familiares, crises, saúde, problemas financeiros? Bom, teve um momento na minha vida a qual na minha caminhada, eu entrei em um profundo abatimento espiritual. E é como se eu não conseguisse enxergar uma solução, mas eu só conseguia enxergar dor, desânimo. E o que eu estava vivendo ali era um momento muito delicado e eu não conseguia enxergar uma solução para aquele problema. Para aquele problema eu não conseguia enxergar. E muitas das vezes, diante de algumas situações que nós enfrentamos, a gente só consegue enxergar, talvez você está vivendo um momento que você só está enxergando dor. Mas eu quero dizer que isso não é algo que vai ser permanente na sua vida, assim como não foi na minha. É algo que vai ser transitório. E às vezes a gente não sabe lidar com a situação. E naquele momento de dor que eu estava atravessando, eu realmente, eu fiz alguns questionamentos, sabe? Eu questionei algumas situações com o Senhor, porque eu não estava entendendo, eu não estava sabendo lidar com aquela situação. E voltando ali para a palavra, olha o que o Senhor fez ali na vida de Elias. Deus envia um anjo para intervir. Eu não sei vocês, mas diante dessa situação que eu tô aqui compartilhando da minha vida, a qual eu enfrentei alguns anos atrás, um momento muito delicado, Deus enviou uma pessoa, Deus enviou um anjo na minha vida e ela para mim hoje é como se fosse uma segunda mãe. E Deus enviou essa mulher para me socorrer em um momento muito delicado da minha vida. E Deus fez isso, Deus enviou um anjo ali para Elias, e o anjo lhe oferece pão e água e diz: levanta e come. E o anjo torna pela segunda vez: levanta e come. E eu quero ler aqui no versículo 8 da palavra aqui do Senhor, do capítulo de 1 Reis, capítulo 19 aqui, versículo 8, que diz assim: então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna onde ele passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. E Elias, ele entra na caverna. E quando a gente entra na caverna, a gente encontra o quê? Dor, tristeza. Muitas das vezes, quando a gente entra na caverna, a gente não sente vontade de orar. A gente sente desânimo, a gente não sente vontade de ler a palavra, de se relacionar. Sabe? Mas aqui o Senhor dá uma ordem. O Senhor dá uma ordem aqui no versículo 11, o Senhor dá uma ordem para Elias. E o Senhor diz o quê? Sai daí. Sai daí, o Senhor dá uma ordem para Elias. Saia daí, fique diante do Senhor no monte. E finalmente Elias, ele sai da caverna quando ele ouve ali uma voz mansa e delicada. Elias sai para fora da caverna e ele sai escondendo o seu rosto. Ele envolve o seu rosto com uma capa. E essa capa, nesse momento, ela simboliza a vergonha, mas ainda essa capa ela vai ser usada para levantar o profeta Eliseu e para derramar porção dobrada, né? Para confirmar a porção dobrada de Eliseu. E olha o que o Senhor fala aqui na palavra. E mais adiante, o que o Senhor faz? Deus vai encaminhar o ministério do profeta Elias para um reinício. E o Senhor diz assim para ele: vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria e unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Então o Senhor diz para Eliseu: vai e volta pelo teu caminho e unge 2 reis e 1 profeta. Talvez quando Elias entrou na caverna, talvez no imaginário de Elias, ele achou que ele era o único fiel ao Senhor ali em Israel. Mas o Senhor fala mais aqui adiante, ó. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Ou seja, o Senhor ainda reservou 7.000 que não se dobraram diante a Baal. Então, Elias, ele foi movido a voltar pelo caminho e o profeta foi ainda usado para levantar homens. E diante dessa história aqui, desse momento aqui que Elias estava enfrentando, o que nós aprendemos? Que muitas das vezes o desânimo, ele nos tira a capacidade da gente enxergar. E muitas das vezes a gente acaba se queixando. Ah, mas o Senhor me abandonou. Mas o Senhor me esqueceu. Não, creia que o Senhor não te abandonou, que o Senhor não se esqueceu de você. Creia que o Senhor está cuidando, creia que o Senhor está sustentando a sua vida. Então, até quando você vai ficar na caverna? Nós precisamos entender que a caverna, ela não é parada final para as nossas vidas. E o que você está enfrentando, o que você está atravessando é transitório, não é algo permanente. Nós, assim como Elias, nós também estamos sujeitos a enfrentar situações difíceis aqui nessa terra. Nós não estamos imunes a enfrentar problemas, a enfrentar dificuldades. Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele vai te levantar e ele vai te usar como instrumento para que você possa levantar outras pessoas. E é isso. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra venha ao teu encontro, assim como foi ao meu encontro também. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.